Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens aqui presentes, nossos queridos amigos que nos assistem em suas casas, pela mídia social da casa, boa noite a todos. É um prazer retornar aqui. Aliás, nós vamos dar continuidade ao estudo de sábado passado, que é exatamente sobre a encarnação nos diferentes mundos, para onde a gente vai depois que morre. Se ficou dúvida para quem estudou sábado passado, hoje é a oportunidade da gente tirar a dúvida. Para onde eu vou depois que eu morro? Aliás, eu não, o corpo, porque nós somos espíritos imortais. E é exatamente sobre esses estudos que Kardec nos trouxe, que a doutrina nos traz, que está no Evangelho, que Jesus veio falar para a gente, meu reino não é deste mundo. Ele veio trazer uma mensagem espiritual e ninguém entendeu. Achou que a mensagem era para o mundo e a mensagem não era para o mundo, era para uma outra esfera. É que nós hoje temos a oportunidade de sentar aqui, abrir um livro e lá nesse livro chamado Livro dos Espíritos, poder estudar o que Kardec perguntou aos espíritos e ouvir o que os espíritos responderam. Aliás, não foi nenhum encarnado que respondeu. Foram os próprios espíritos que, presenciando, vivenciando o que eles estavam passando no mundo espiritual, trouxeram para a gente e disseram, olha, agora nós vamos passar um corpo de ensinamentos para vocês que estão aí, para quando vocês vierem para cá, não ficarem surpresos, não ficarem perturbados, não ficarem sem saber o que é aqui, porque vocês vieram daqui para aí e agora vão voltar daí para cá. Então, como esse intercâmbio é cíclico e a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, a gente, quando está aqui, esquece de tudo. E fica perguntando o que é que vai ser depois. E muitos se desesperam, porque quando chega o momento de retornar, caramba, eu vou morrer, vai, o corpo. E o que é que vai acontecer depois? Nada, tu vai ser espírito, vai voltar a ser espírito, vai voltar a viver no mundo espiritual. Sim, mas eu nunca fui lá. Ué, e tu veio de onde? Veio do mundo dos espíritos, ou do mundo espiritual. Então Kardec pega isso e vai desmistificando e trazendo para nós. Vejam que coisa interessante, quando a gente está aqui, a gente esquece de tudo, ou de uma boa parte, ou de uma partezinha pequena para alguns, do planejamento que fez para reencarnar. Porque isso é misericórdia. Imagina se a gente lembrasse de tudo e fosse conviver com pessoas que nos afetaram, ou nos machucaram, ou nos lesaram em encarnação passada. Quando a gente chega aqui, a gente esquece e convive com essas pessoas, muitas vezes. E não entende o que acontece na nossa vida. Tem uma historinha que diz assim, ó, uma mãe teve 2 filhos. Eu vi a Betânia falar assim, tive meu filho, depois nasceu, estava aqui uma preocupação quando nasceu outro. Mas uma mãe teve 2 filhos, e os filhos cresceram e eram aqueles verdadeiros endiabradinhos, entre aspas. Não paravam, não obedeciam, não queriam estudar, não queriam fazer nada, só queriam fazer molecagem, presepada, coisa de jovem, natural de jovem. Mas a mãe preocupada com o futuro deles, e eles não obedecendo a mãe, não obedeciam, não se faziam ouvir, apesar dos conselhos maternos. A mãe procura o padre da cidade onde ela morava e diz assim, padre, eu preciso do seu socorro. Eu tenho 2 filhos e os meus filhos não me obedecem. Não param em casa, não querem estudar, não atendem a mim, não atendem ao pai, e só querem saber de fazer presepada, molecada, e eu não aguento mais, todo mundo reclama, todo mundo vem se queixar deles para mim, e eu já não aguento mais, eu preciso da sua ajuda. O padre era conhecido na cidade como aquele disciplinador. As crianças que passavam por ele com diversos problemas, saíam dali consertadas, digamos assim, entre aspas. E o padre diz assim, tá certo, mãe, traga os 2, manda os 2 se apresentarem para mim, lá na igreja. Manda os 2 irem à igreja que eu vou receber os 2. Aí a mãe chega em casa, pega para os 2 filhos e diz assim, olha, o padre quer falar com vocês. Se vistam e vão para a igreja agora. Aí os filhos, a senhora já está aprontando para nós, né, mãe? Ele, não estou aprontando não. Eu quero que vocês tenham educação, já que vocês não me ouvem. Se vistam e vão para a igreja. Aí foram para a igreja. O padre estava esperando-os na porta da igreja. Os 2 chegam, o mais velho e o menorzinho. Aí o pai diz assim, ó, o mais velho, você fica aí. Você fica aqui, não entra na igreja, fica aqui, na porta.
Você, o menorzinho, vem comigo. Vem comigo e senta lá na sacristia. Aí o menorzinho entrou, foi para a sacristia, o padre sentou do lado dele e disse assim: menino, aonde está Deus? O menino gela e não responde nada, fica calado. Aí o padre dá um tempo e pergunta de novo para ele: menino, eu te fiz uma pergunta, aonde está Deus? E o menino permanece calado. Baixa a cabeça e não olha para o padre. Aí o padre diz: menino, você está surdo? Eu te fiz uma pergunta, aonde está Deus? Aí o menino, quando o padre faz aquele silêncio, o menino levanta-se da cadeira da sacristia e sai correndo, feito louco, de dentro da igreja. Passa pelo vão central da igreja, passa pela porta como um foguete e vai para casa. Chega em casa, entra em casa, passa pela mãe, que a mãe nem consegue identificar o filho, entra no quarto, abre a porta do guarda-roupa e se esconde lá dentro. O irmão, que havia visto o outro passar, sai da porta da igreja, nem espera o padre, e vai correndo atrás do irmão. Chega em casa: onde é que está meu irmão? Aí ele passou por aqui e foi para o quarto. Aí ele entra no quarto, abre a porta do quarto, procura o menino, abre a porta do guarda-roupa, está lá o molequinho, o irmão, tremendo. Aí ele diz: o que é que aconteceu, ô meu irmão? Que você está aí tremendo, escondido? Aí ele diz assim: estamos ferrados. Sequestraram Deus e o padre acha que fomos nós. Vejam bem, como a maneira como a gente entende as coisas do outro mundo nos traz medo. Ninguém nunca viu Deus, diz assim os materialistas. Eu nunca vi Deus, então Deus não existe. É verdade? Porque ele não está próximo de nós. É diferente, por exemplo, da história de Jesus, que esteve entre nós, foi visto por aqueles que estiveram com ele, e tudo aquilo que ele falou foi escrito. 4 evangelistas, aliás, 2 evangelistas, depois mais 2 que tomaram conhecimento depois, escreveram sobre a vivência com ele. E ele escolheu 12 apóstolos. Essa memória está mais próxima de nós. Então eu consigo idealizar, consigo imaginar próximo de Jesus. E alguns ainda olham para Jesus num pedestal longe. E acham que não conseguirá nunca ser o que Jesus foi. Mas quando a gente trata de Deus, nós temos que raciocinar com abstração. Porque Deus não é pessoa e Deus não é coisa. Tanto é assim que os espíritos vão lá na questão número 1, e quando Kardec pergunta: que é Deus? Vejam, não é quem é Deus, e nem o que é Deus, é que é Deus. A partícula é uma partícula neutra. Que é Deus? Aí os espíritos respondem: para vocês entenderem, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só. Não diz mais nada. E deixa para nós a interpretação posterior ao entendimento. Porque para o nosso nível, o entendimento de Deus é dessa forma. Mas aí Kardec vai investigando essa questão de Deus, que é uma questão da humanidade. E ele lá na frente pergunta assim: como é que eu provo a existência de Deus? Como é que a gente prova que Deus existe? Prova para mim que Deus existe. Ele pergunta isso para o Espírito. O Espírito diz: simples, tem uma prova. Existe um axioma entre vocês que é praticado na ciência que prova que Deus existe. Não há efeito sem causa. Não há efeito inteligente sem causa inteligente. Por exemplo, quem foi que construiu o mundo? Quem foi que construiu a terra? Quem foi que construiu o mar? Quem foi que construiu a natureza? Quem foi que nos colocou no mundo? Quem foi que criou os espíritos? Porque o homem não consegue reproduzir nada disso. O homem não consegue reproduzir a vida. O homem não consegue dar vida a um corpo inerte.
O homem não consegue reproduzir a natureza. O homem não consegue reproduzir o universo. O homem não consegue reproduzir aquilo que está acima dele. Pronto. Não há efeito sem causa. Aí Kardec, lá na frente, vai dizer assim, olha, como Deus, para ser entendido e sentido, através da lei de causa e efeito, ele, para ser tocado em você, você precisa compreender que ele tem atributos. E esses atributos, tirando dele qualquer centésimo que seja, ele deixa de ser Deus. Então ele é onipresente, ele é onipotente, ele é a inteligência suprema, ele é onisciente, ele é o amor supremo, e assim vai. Então lá na questão 13 ele vai descrever todos os atributos de Deus. Mas como é que nós sentimos Deus? Lá no final Kardec vai dizer, Deus nos toca através das suas leis. Então ele não é um pai que sai correndo atrás da criança para pegar e dizer, olha, você não pode fazer isso, você fez isso, está de castigo, não. Ele criou leis que são imutáveis e essas leis tocam a todos nós indistintamente no universo inteiro, seja alto, seja baixo, seja rico, seja pobre, seja o que for. Você, quando infringe a lei de Deus, você tem uma consequência, que é a dor, que nós aqui chamamos de pecado, que a igreja transformou num dogma de você pecando vai para o inferno, mas que na realidade, quando Jesus esteve entre nós, o pecado era errar o alvo. Então eu posso errar o alvo, mas se eu erro o alvo, eu posso mirar de novo e acertar, não posso? Posso. Então, nós estamos aqui para aprender. Eu posso ser egoísta, mas num determinado momento cair a minha ficha, eu não vou ser mais egoísta, não posso? Eu errei o alvo, mas agora eu vou acertar. Então essa ideia foi trazida de Jesus e nos ensina, você pode conquistar o reino de Deus aqui. Aí então todos nós pensamos que o reino de Deus é lá. Mas onde fica o reino de Deus? O reino de Deus não é físico, não é limitado. Ele diz, conquiste o reino de Deus praticando as leis divinas em você. Porque esse reino de Deus é a paz interior e de consciência que você vai conquistar quando você retornar para o mundo espiritual. Só que eu não olho para frente, eu olho para o hoje. Eu esqueço a vida futura. Aí Kardec vai dizer assim, bom, então nós vamos explicar para você o que é que você faz aqui na Terra. O que é que eu estou fazendo aqui, afinal de contas? Por que é que eu estou nesse corpo, muitas vezes passando por sofrimento, passando por dificuldade, passando por frustrações, passando por aborrecimentos? O que é que eu estou fazendo aqui? Aí ele pega isso e transforma numa questão e pergunta para os espíritos, que está na questão 178 de hoje. Ele vai perguntar assim, podem os espíritos encarnarem em um mundo relativamente inferior ao que ele encarnou? Eu estou na Terra. Aí todo mundo diz, a Terra é um mundo de provas e expiações. Eu não quero voltar nunca mais para cá. Eu posso encarnar no planeta inferior à Terra? Posso. Mas existem condições. Porque o natural qual é? Eu estou na Terra, se eu cumprir tudo ou parte do que estava planejado para mim, eu evoluo. Não evoluo? Por que eu vou querer encarnar no planeta pior? Ora, se eu tenho a minha casa está saneada, bonitinha, construí, coloquei azulejo, coloquei cerâmica, fiz toda bonitinha. Por que eu vou escolher morar numa casa de taipa, sem nada? Não tem motivo, a não ser que haja um motivo. Aí os espíritos vão responder assim, primeira parte, você pode encarnar no mundo inferior? Pode. Quando em missão, para auxiliar os que estão lá a progredirem. Aí eu estou no mundo espiritual, desencarno da Terra, aí chega lá, Ranieri, vem cá, senta aqui do meu lado. Eu tenho uma boa notícia para você e uma má. Aí vai, começa pela má. Tu vai encarnar no planeta inferior. E qual é a boa? Tu vai ser missionário lá. Eu choro ou eu rio? Eu vou rir. É o que os espíritos dizem. Quando você recebe a missão, os espíritos se alegram com isso, porque sabem que com essa missão eles vão progredir mais rápido e não vão estar sozinhos. Isso é verdade? É. Querem exemplo? Nós temos aqui, perto de nós, Chico Xavier. Ele ficou sozinho. Emmanuel abandonou ele em algum momento? Não. Os bons espíritos abandonaram ele em algum momento?
Não. Agora ele sofreu, não sofreu? Divaldo Franco, irmã de Teresa de Calcutá, irmã Dulce na Bahia. Foi ou não foi? Vieram, foram cumprir. Nasceram ricas, com posse, com possibilidade de seguir um outro caminho. Você, não, eu tenho uma missão aqui. A missão foi fácil? Não. Quem conhece o trabalho de irmã Dulce na Bahia sabe que as pessoas davam as coisas para ela e ela não ficava para ela. Ela dormia numa cama de madeira sem nada. Aí o empresário foi lá e viu, disse, irmã, a senhora dorme aqui? Durmo. Durmo, meu filho. Por quê? Porque se eu dormir numa cama melhor, o doente não tem onde dormir. Então, o dia da minha cama de luxo, eu dou para comprar uma maca para botar um doente aqui no hospital. Aí o empresário condoído foi na cidade e comprou uma cama, aquelas camas king, toda fofinha, cheia de não sei de quem, e mandou para ela. Ela olhou, mas isso é para quem? É para a senhora. Para mim, é para a senhora. Meu filho, não posso fazer isso. Por que não pode? Porque se eu dormir nessa cama, quantos ficarão sem leito para dormir? Ela pegou a cama, fez uma doação, pegou o dinheiro e comprou o quê? Macas para botar no hospital que ela estava edificando lá em Salvador. E voltou a dormir aonde? Na caminha de sempre. Então veja, é espírito missionário, mas tem o risco. Você vai encarnar num planeta como o nosso, tem o risco de falhar, não tem? Tem. Aí o que acontece? Olha que coisa interessante. Quando os espíritos falam isso e te convidam para a missão é voluntária. Eu posso recusar a missão? Posso. Você quer encarnar no planeta inferior? Não, não estou preparado. Porque você tem um livre arbítrio. No plano espiritual você não é forçado a nada. E você só é convidado quando você tem capacidade de desempenhar a missão. É que no Espiritismo diz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Vem cá. Tu tem condições de fazer palestra? Não, Deus me livre. Se botar aqui em cima de maio, eu desencarno. Mas preste atenção, você não estuda? Estudo. Você não lê? Leio. Você não tem uma boca? Tenho. Você não conversa? Conversa. Por que você não divulga a doutrina? Porque você não se dá ao desafio de tentar. Tenta. Muitas vezes a gente recua com medo por ilações. E vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Mas você tentou? Não. Porque quando você tenta, você tem duas possibilidades. Acertar ou errar. Mas se você errar, você pode acertar de novo, não pode? Pode. Aí os espíritos vão dizer assim, por que apenas em missão? Kardec vai me perguntar, aliás, o espírito não, Kardec, por que apenas em missão? Eu só vou encarnar no mundo plano inferior em missão? Não. Aí os espíritos fazem o complemento. Você pode encarnar no mundo inferior se você, no mundo que você está, foi rebelde, foi insensível, foi coração duro, infringiu as leis de Deus e você se comprometeu mais. Se você se comprometeu mais e naquele planeta não há mais possibilidade de você encarnar, você vai encarnar agora onde? No planeta inferior. É o que está acontecendo com o nosso planeta, gente. Olha, tudo isso que está acontecendo no nosso planeta hoje é uma chacoalhada para que quem ainda não se decidiu, se decida por Jesus. Se você não se decide por Jesus, a psicosfera, a faixa vibratória do planeta vai subir, a tua faixa vibratória vai permanecer aqui, você vai conseguir encarnar no planeta daqui a mais algum tempo? Não. Mas não é porque Deus te castigou. É porque o teu padrão vibratório já não é mais compatível com o padrão vibratório do planeta. Aí você vai ser convidado a encarnar onde? Num planeta onde o padrão vibratório seja igual ao seu. Aí você vai encarnar num planeta semelhante à Terra, que está passando por provas e expiações, longe daqui. Porque o planeta aqui passou para a regeneração. De quem é a responsabilidade disso? É de Deus? Deus castiga? Não. Porque se Deus castigasse, ele seria injusto. A lei de justiça, amor e caridade, ela seria uma falácia, uma mentira. Então, como Deus é bondoso, misericordioso, ele não vai te castigar, ele vai dizer assim, você infringiu a lei, não infringiu? E quantas vezes eu te dei oportunidade? Várias. Quantas vezes você encarnou na Terra? Várias. Você aprendeu? Não. Então você vai para uma outra escola. É a mesma coisa do menino
que a mãe queria que ele estudasse, e ele fica na série, vai para a escola e foge, vai brincar de bola, foge, vai para o cinema, foge, fica fora da sala de aula, professor, menino, vem para cá, e ele nada. Os coleguinhas dele passam de ano, e o que acontece com ele? Ele fica. Aí os coleguinhas passam de ano e ele continua ali. Quando ele olha para os coleguinhas estão lá na frente e ele está aqui ainda. Ele vai conseguir acompanhar os coleguinhas? Não. Os coleguinhas estão lá na frente, dispararam, vão se formar, vão fazer faculdade, vão para a profissão. E ele está aqui embaixo ainda. É que somos nós na Terra. A gente está aqui para aprender na escola. Eu sou rebelde, eu continuo aqui. Ah, continua rebelde? Volta para lá. Continua, volta para lá. Mas vai chegar um momento em que todo mundo que está aqui foi para outro lugar. E eu estou aonde? Aqui. Só que aqui evoluiu. Aí diz assim, não, agora tu não pode ficar mais aqui não. Só lamento, essa escola agora não tem mais a série para a qual você precisa aprender. Vamos convidar você para ir para uma outra escola? Aí vai para um outro planeta. E todos nós ascendemos para outras esferas. Olha que coisa interessante, nós temos aí uma dualidade. Ou eu encarno num planeta inferior por missão, ou por expiação. Mas Kardec não para por aí. Ele vai pegar e vai perguntar para os espíritos assim, bom, se eu vou encarnar num planeta inferior por expiação, como é que eu vou ser escolhido para ir para aquele planeta? Quem escolhe? Tem alguém num plano espiritual que vai dizer assim, Djalma, Betânia e Ranieri, senta aqui os três, que eu li. Você vai para Júpiter, que é o planeta mais evoluído. Você vai para Marte. Você, Ranieri, você vai para um planeta inferior, primitivo. Lá viver com os macaquinhos, de novo. Tem alguém que faz isso no plano espiritual? Não. Porque às vezes Deus está escrito aonde? Na nossa. Quando a gente infringe a lei de Deus, quem nos acusa é o outro ou somos nós mesmos? Somos nós mesmos. Quando você chega lá, você perde o corpo, a tua mente abre, se expande, você passa a ter lucidez muito maior do que você tem aqui. E passa a ter vergonha do que você fez aqui, do que você planejou e não conseguiu. Falei, caramba, eu planejei fazer isso, não fiz nada. Mas não é o outro que vai te acusar. É a tua mensagem, a tua vida, que vai estar aberta como um livro para todo mundo ler. Porque no plano espiritual não existe mentira. Não existe como você mentir no plano espiritual. Aqui a gente mente. Por que mente? Porque eu faço uma coisa e ela não tem capacidade de ler o meu pensamento. Mas no plano espiritual, os espíritos leem pensamento? Leem. O espírito evoluído tem condições de captar pelo pensamento, porque a maneira de verbalizar no plano espiritual, aliás, a maneira de se comunicar, melhor dizendo, no plano espiritual não é verbalizada, é mental. Então, o que eu penso, os espíritos... Opa, Djalma, que você está pensando isso está errado, não é isso não. Eu consigo mentir no plano espiritual? Não. Então, quem está pensando em enganar no plano espiritual, já pode fazer um pacto consigo mesmo. Não tem como mentir, não existe mentira. Você é verdadeiro, você vai expor o que você é. E quando você pensa alguma coisa negativa, isso reflete no teu perispírito, que é sensível ao poder mental. Se eu estou mentindo, o perispírito ele se apaga. Se eu estou vibrando a energia do bem, meu perispírito brilha. Mais um fator para dizer assim, você não pode mentir. Se tu mentir, tu vai ficar apagadinho. Se tu está apagadinho, tu está mentindo. Aí Kardec, rapaz, Kardec é terrível. Ele vai perguntar o que a gente ia perguntar. Bom, se o espírito está lá e não é escolhido por ninguém, então, se eu resolvi não progredir, ficar aqui na Terra, isso é um castigo? Eu vou retrogradar? Eu vou voltar para uma situação anterior? Não. Porque o espírito, o conhecimento que nós temos, nós não perdemos. A gente não desce. A gente só pode estagnar. Essa estagnação é que permite que a gente repita a escola da vida aqui. Quando eu resolvo progredir, eu vou para as séries adiantadas. Mas o Kardec vai perguntar para os espíritos se Deus pode fazer com que o espírito seja degradado em virtude da sua rebeldia.
Quando a gente ouve degredo, a gente associa o quê? A punição. Se eu vou ser degradado, ou seja, degradar é você ser expulso de um lugar para outro. Se eu sou degradado, isso é uma punição. Se Deus não castiga, no mundo espiritual não tem punição. Porque se Deus não castiga, quem abaixo de Deus tem autonomia, autoridade para castigar? Ninguém. Ora, se eu não sou castigado, não tem degredo. Aí o Espírito vai dizer, aqueles que estão encarnados, por livre e espontânea vontade, escolhem, pelo seu livre-arbítrio, ficarem estagnados. É aquele preguiçoso que não quer trabalhar, é aquele acomodado que não quer progredir, é aquele que desiste com facilidade diante dos obstáculos, é aquele que diante da dificuldade não assume a responsabilidade e transfere para o outro. Esse é o que está estagnado. Quantas vezes a gente já viu pessoas que lutam até conquistar o seu objetivo? Quantas vezes a gente já viu pessoas que fazem vestibular e não passa? Faz o Enem e não passa. Eu quero ser médico. Faz o Enem e não passa. Não consegui entrar na faculdade que eu queria. Aí no ano seguinte faz o Enem de novo, não passa. É motivo para desistir? Não. Enquanto eu não passar nesse Enem, eu não vou parar de fazê-lo. Aí você faz uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta, até que chega um momento em que você passa. Isso significa o seguinte, você estava naquele momento de estudo, você estava estagnado, estudou, deu uma subidinha, estagnou, subiu de novo, estagnou, até o momento que você chegou num ponto em que você progrediu, saiu lá de baixo e progrediu. Quando você progrediu, você conquistou. Eu conquistei a vaga, agora você é médico. Você é médico. Conosco não é a mesma coisa? A gente vem para o centro espírita, muitas vezes doente e obsidiado. Aí chega aqui e diz, meu obsessor não larga o meu pé. É com ele, eu vivo com ele de manhã, de tarde, de noite. Ele faz de tudo. Tudo a minha vida dá errado. Não consigo emprego, brigo com a minha mulher, brigo com meus filhos, brigo com todo mundo. Chego no centro espírita, ninguém me dá valor. Aí brigo com a Betânia, brigo com o Dião, brigo com o Fernando, brigo com todo mundo. Aí você diz, de quem é a culpa? É do obsessor? Não. Porque quando você aponta para o outro, quantos dedos estão apontando para você? 3. É só fazer isso assim, ó. Quando você aponta para o outro, você aponta assim, ó. Um está para cima, você está acusando Deus. Deus é culpado? Não. Um está apontando para o outro, que você está transferindo a responsabilidade. Mas quanto estão apontado para você? 3. Logo, a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é sua, é nossa. A responsabilidade de progredir, de evoluir, de crescer, de sair das situações difíceis, não é do outro, é nossa. Quando eu compreendo isso, a coisa muda completamente. Porque eu passo a buscar a força que eu tenho dentro de mim para superar os obstáculos. Não é o outro que vai dizer o que é que eu sou. Sou eu que vou dizer o que é que eu quero para o outro. É por isso que a Betânia estava convidando. Olha, a campanha do quilo faz parte da desobsessão. Quantos vêm para a campanha do quilo? Poucos. A primeira coisa que é assim, eu tenho vergonha. Pedir, eu vou pedir não. Não vou pedir não. Ah, não vou. Aí você esquece o seguinte, se você não pede com humildade para o outro, porque você não está pedindo para você, como é que você vai pedir para você para receber? Como é que você vai ter respaldo para pedir para você? Porque quando você vai para a campanha do quilo, você vai encontrar de tudo. Pessoas que doam de coração, pessoas que doam o que não tem, é o obra da viúva, divide. Pessoas que dão coisas absurdas, pessoas que dizem coisas absurdas, pessoas que doam coisas absurdas, que você aprende. E você com muita humildade diz, a paz seja contigo. Deus esteja nesta casa. Fica com Deus, minha irmã. E às vezes a pessoa vira para você e diz, vá para o inferno. Não é? Vocês são disso, vocês são daquilo, vocês não sei o quê, vocês são vagabundos, vocês só vivem pedindo. Por que vocês, eu cansei de ouvir, por que vocês, ao invés de pedir, vocês não dão do bolso de vocês? Ué, se você está pedindo, por que você não tira do seu bolso e não dá? Mal esquece que nós estamos aqui nos doando e muitas vezes dando, não é? Quantas vezes a gente participa de atividade da Casa Espírita para fazer a Casa Espírita estar de pé? Quem foi que construiu essa Casa Espírita?
Como é que a casa espírita se mantém? Não é com a nossa ajuda? Um doa 10, outro doa 5, um doa 2, um doa trabalho. Não, eu consigo fazer isso, consigo pintar. Então você se doa, mas a pessoa não olha, ela olha o material e diz, por que você não dá ao invés de me pedir? E esquece que Jesus, quando pegou os apóstolos, proibiu de que os apóstolos tivessem uma bolsa com moeda. Não foi? E mesmo assim teve um, Tiago, que era o cobrador de impostos, que ainda construiu moeda, que construiu uma bolsa para limitar isso. Não, nós não vamos ter bolsa para isso não. Porque se você constitui e arrecada, você vai estar sendo instigado pelo diabinho do gastar. Vamos gastar com isso? Não, isso é demais, é muito caro. Não gasta não, não faz isso, não faz aquilo. Mas Jesus queria que os apóstolos aprendessem a humildade e a pedir. Tanto é que ele dizia, vá na minha frente e peça isso, isso e aquilo, em meu nome. Quantos negaram quando Jesus mandou? Tanto é que quando ele vai entrar em Jerusalém, ele manda 2 apóstolos ir até Jerusalém, pedir a um homem que nunca eles tinham visto, que cedesse um jumentinho para ele montar. Diga ao homem que esse jumento será devolvido depois. E o homem não pergunta nada, cede o jumento, que era um bem para os orientais. As cabras, os cavalos, os jumentos são patrimônio, como é patrimônio para a gente aqui, uma casa, um carro. Ele pede o jumento e o homem dá. E Jesus entra num jumento que nunca tinha sido montado em Jerusalém, cumprindo a profecia que estava em Joel, lá no Velho Testamento. Olha que coisa interessante, não é? Então vejam, aí o Kardec vai lá e vai mais à frente. Bom, tem o homem o poder de parar o progresso? Se nós estamos motivados pela lei de progresso, eu vou encarnar para progredir, o homem pode deter o progresso? Não. Você não vai responder, não. Aí Kardec vai dizer assim, então se não pode deter o progresso, significa que a humanidade inteira está impulsionada pela lei do progresso. Certo ou errado, Espírito? Verdade. A marcha do progresso é lenta e progressiva. Então significa o seguinte, se eu não quiser progredir, eu vou ficar eternamente estagnado? Não. A lei do progresso vai chegar e vai dizer, olha, você não quer, eu vou te empurrar. Ah, não quer não, eu vou te empurrar. Isso aconteceu e acontece muito. O espírito que estava com Ivone do Amaral Pereira, quando ela escreveu o Memória de um Suicida, o Camilo, ele era um suicida. Esse corpo de suicida estava na colônia protegida ou dirigida por Maria, que é a colônia muito espiritual que trata os suicidas. E ele foi autorizado a escrever com ela o Memória do Suicida. Mas era uma equipe que estava com o Camilo. Todos daquela equipe que eram suicidas reencarnaram. Aí disse, vem um mentor de Camilo e disse assim, você não vai reencarnar não? Ele disse, não estou preparado não. Porque eu sei o que é que eu vou encontrar. Como eu fui suicida, eu vou sofrer lá embaixo, muito. Não estou preparado. E aí ele continua. Ele passou 30 anos no plano espiritual. Quando ele olha para trás, todos os amigos dele já tinham encarnado e alguns já tinham retornado. E ele estava lá. O aluno estacionário, veja. Os alunos foram, os amigos foram, voltaram. E ele ainda estava lá. Só que a lei no mundo espiritual, chega um momento em que você não tem mais como permanecer no mundo espiritual, porque você não progride no mundo espiritual, você tem que voltar para a encarnação. Aí chega um momento que o guia dele diz assim, ó, Camilo, tu vai ter que... Aí entrou em desespero. Caramba, agora eu vou ter que provar que eu aprendi o que eu estudei aqui. E ele vem. Só que quando ele vem para cá, agora vamos raciocinar. Ele vai ter os amigos junto com ele na encarnação? Não. Os amigos já foram, sofreram e passaram um reajuste com a lei, retornaram, e ele vai estar aqui sozinho, entre aspas, em relação aos amigos que passaram com ele a mesma prova. É o retardatário. Aí nós vamos compreender o que está na questão 179. Os seres do planeta são todos da mesma evolução? Não. Tem uns mais adiante, tem uns no meio e tem atrás. Tem uns... Nosso planeta. Tem gente aqui evoluída intelectualmente muito, mas moralmente pouco. Tem uns evoluídos moralmente muito, intelectualmente pouco. Tem os que estão equilibrados moral e intelectual e tem os que estão lá embaixo. Estão na base moralmente e intelectualmente.
Então isso é uma misericórdia, porque esses espíritos que estão embaixo olham para cima e dizem assim, eu quero chegar onde ele chegou. São os nossos índios, são os moradores da África, são os moradores da Austrália, os autóctones, que estão numa situação de convívio com a civilização e a humanização e que absorvem aquele conhecimento para progredir. Então ele olha para frente e diz, eu quero ser como ele, eu quero estudar, eu quero ter uma profissão, eu quero ter carro, eu quero... não quero morar numa oca dentro da selva não, eu quero ter luz. Porque com luz eu tenho água gelada, com luz eu tenho o celular. Se você for para a Amazônia hoje, os índios todos têm celular. E não é qualquer celular não, é iPhone. E andam de Hilux. Porque nas terras dele tem muito ouro. O ouro é prospectado por eles e eles que vendem. Então eles saíram da oca, construíram casa de tijolo, colocaram antena parabólica para ter TV, ar-condicionado para não passar calor, compraram o telefone para se comunicar e compraram um carro para se deslocar. Agora isso é ruim? Não, porque eles mantiveram as tradições deles, mantêm as tradições deles. Mas só que agora eles evoluíram. Aproveitaram o que a humanidade tem para oferecer. Isso é evolução, que é previsto no Livro dos Espíritos. Aí Kardec vai pegar e colocar uma última parte. E vai dizer assim, bom, quando a gente encarna, a gente tem que desenvolver duas asas. Uma é a inteligência e a outra é a moral. E o que é inteligência? Bom, questão 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que adquiriu? Se a gente perguntar isso para um materialista, ele vai dizer assim, não existe nada além do corpo. Quando eu morro, tudo acaba. Significa que a inteligência acabou. Olha, vamos raciocinar agora sobre a égide da razão. Se a inteligência acaba quando eu morro e está no corpo, significa que toda vez que eu encarno, eu tenho que começar tudo do zero. Isso é lógico. Então, se isso é lógico, explica como é que uma criança consegue sentar num piano e tocar piano. Como é que um jovem de 8 anos consegue entrar na faculdade de medicina, na faculdade de matemática, de física? Explica. Não tem explicação. Porque se ele tivesse que aprender tudo do zero, ele teria que começar na escola para chegar nos 60 anos com um conhecimento talvez assemelhado ao conhecimento de um grande estudioso, se ele fosse muito inteligente. Mas como cada um tem uma especificidade, nem todos são inteligentes igual. Então essa teoria do materialista cai por terra. Aí Kardec vai perguntar assim, muito bem, aonde está a inteligência então? Se não está no corpo, está onde? É um atributo do espírito. Então a minha inteligência, graças a Deus, vai comigo para o plano espiritual. Vai com cada um de vocês para o plano espiritual. Essa inteligência é um atributo. Atributo é uma característica do espírito. O que morre é o corpo, a inteligência fica conosco. Agora vamos investigar isso daí. Quando ele diz que a inteligência é atributo do corpo, significa o seguinte, quando eu encarno, a minha inteligência é plena como do espírito? Não, porque o corpo, ele bloqueia a minha inteligência dependendo do grau de evolução que eu tenho e do corpo que eu recebi. Se eu sou um espírito evoluído, eu tenho preponderância sobre a matéria, como aconteceu com Jesus. Então eu consigo superar o corpo, o bloqueio do corpo, e fazer com que as coisas do espírito se sobressaiam. Então eu consigo aplicar a lei do mundo espiritual aqui, como Jesus fazia, curava com as mãos, com o olhar, com a saliva, porque ele sabia manipular as leis que nós não conhecemos do mundo espiritual. Ele não precisava se alimentar muito, ele não sentiu o cansaço que nós sentíamos, porque o perispírito dele estava sobre o corpo de uma maneira muito forte. Quando eu não tenho essa capacidade, o que acontece? O corpo prepondera sobre o espírito, aí me bloqueia. Ou então eu venho com o corpo com defeito, com a deficiência, em virtude do meu planejamento. Eu venho com bloqueio mental, eu venho com bloqueio no corpo, na parte corporal, eu venho com bloqueio no corpo, na parte dos órgãos, que impedem que a minha inteligência se manifeste na sua plenitude. Bom, se isso é verdade, quando eu estou encarnado,
Aonde está a sede da minha inteligência? Está no corpo ou está no espírito? Está no espírito. Mas aonde está o espírito no corpo? Muitos médicos já perguntaram, tentaram abrir o corpo para ver se lá dentro tinha espírito. E não viram nada. Aonde está o espírito? O espírito nosso, gente, ele não está dentro do nosso corpo. Ele está unido ao corpo. O corpo é o envoltório. Quando a gente encarna, o que é que os espíritos dizem lá na Gênese? Na Gênese, o espírito se liga magneticamente, célula a célula do corpo. Quando ele se liga magneticamente, eu estou ligado. Eu estou dentro da célula? Não. Então, o meu espírito está em volta do corpo. Por isso que a gente vê o corpo se expandir. A aura do Chico, por exemplo, é medida em metros. Então, nós temos uma expansão. Porque lá na questão 84 livros de Espírito, cadê perguntar para o Espírito o que é o Espírito? E os Espíritos vão dizer uma chama, um clarão, uma energia. Nós somos energia. Se nós somos energia, nós precisamos de um meio para interagir com o mundo físico. Para nós, no mundo espiritual, é o perispírito. Peri é o que está em volta do espírito. É o meio de interagir na matéria do mundo espiritual. Quando a gente está encarnado, é o corpo. Mas nós temos entre o corpo e o espírito, o perispírito. Então, nós temos o intermediário que age com essa matéria bruta, que é o corpo. O corpo transmite para o perispírito a sensação e o perispírito transmite para o espírito, que é energia. A sede, então, da nossa gente está no espírito. Quando a gente encarna, nós temos um órgão de ligação do espírito com o corpo, que é a glândula pineal, que é a glândula de mediunidade. E o nosso centro de força é o coronário. Bom, se isso é verdade, e a inteligência está conosco e não morre, como a gente explica a inteligência, então? Aí os filósofos vão estudar a inteligência, veja que coisa interessante. Os filósofos vão estudar a inteligência, primeiro a ciência, depois a filosofia, depois a espiritualidade. Veja como as coisas se completam e muitas vezes nós não percebemos. A ciência vai dizer que a inteligência é a capacidade que nós temos de adquirir conhecimento para explicar as coisas do mundo. Olha a definição da ciência, inteligência. Aí vão definir o termo inteligência como inter, é o que está entre. Legere é o que dá interligação, é o que dá discernimento. Então a inteligência é a capacidade de discernir entre duas coisas. Essa é a definição materialista. Aí os filósofos vão dizer o seguinte: a inteligência está associada à razão, que permite você, por meio da abstração, buscar a verdade. Então, quando eu falo de Deus, nós conseguimos, pela abstração, idealizar Deus. Quando eu falo de Jesus, você consegue, pela abstração, buscar Jesus na sua mente, o que o animal não consegue fazer. Você fala para um cachorro, pensa em Deus aí. Ele pensa em Deus? Pega o gato aqui em cima e diz, vem cá, meu gatinho, senta aqui. Eu vou falar de Deus para você agora. Deus é isso e isso. Você entendeu? Repete para mim. Ele vai explicar? Não. Porque ele não tem a capacidade de abstração que é característica do ser humano. Aí eles pegam o conhecimento filosófico desde a antiguidade e vão trazendo até a nossa época. Vejam, Platão dizia que a inteligência era a capacidade da alma de acessar as coisas do mundo espiritual. Aristóteles vai dizer que é a faculdade interna da alma. Vamos para o século mais adiante e nós vamos ter Descartes no século XVII dizendo assim: o pensamento é um meio racional que o homem tem de se auto-identificar. Eu penso, logo existo. Mais à frente, no século XVIII, você vai ter Immanuel Kant dizendo assim: a inteligência é a capacidade de organizar a experiência sensível. Ele ressignifica. Ele já tirou do transcendente e colocou na matéria. Aí vem Jean Piaget, o pai da psicologia, e vai dizer assim: a inteligência é o processo de adaptação ativa às coisas do meio. Então, a minha inteligência é algo que se adapta ao meio onde eu estou. O meio é o mundo material. E o mundo espiritual? Então, ele tirou a vertente espiritual do caminho. Colocou só a vertente material. Então, a inteligência está no cérebro físico, que é a capacidade de interagir com o meio, e no meio eu aprendo e eu me ambiento com o meio. Vem Jesus, pega o conhecimento judaico, que não tem nada a ver com esses conhecimentos materialistas.
Porque para o judeu, a inteligência é a conexão com Deus, é entendimento e sabedoria espelhados na mente divina. Olha que coisa interessante. Que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que os judeus tinham de conceito? Inteligência é o entendimento e a sabedoria espelhados na inteligência divina. Aí vem Jesus e diz: meu Pai está nos céus, me mandou aqui. Eu e o Pai somos um. Dizendo que, como nós fomos criados imagem, vírgula, semelhança de Deus, o Pai está em nós. Aí vem a doutrina espírita e diz assim: a inteligência está associada à sabedoria dos judeus e a ligação com Deus, portanto, transcende a matéria. Se transcende a matéria, ela está em consonância com o que os espíritos falaram, porque a inteligência não está no corpo, está no espírito, que sobrevive à matéria. De onde vem, então, a inteligência que eu tenho? Vem da inteligência suprema, vem da inteligência universal. Kardec pergunta isso para os espíritos. Qual é a fonte da inteligência? Questão 72. Aí os espíritos vão dizer assim: já te dissemos da inteligência universal. Quem é a inteligência universal? Deus. Então a nossa inteligência é espelhada na inteligência divina. E cada um de nós tem um padrão evolutivo e uma capacidade de inteligência diferente. Por isso que nós estamos na diversidade. Uns estão mais adiante, e esses que estão mais adiante têm que ajudar os que estão mais atrás. É a lei de solidariedade. Se essa lei de solidariedade existe, não é para a gente usar a inteligência para humilhar o outro. É para usar a inteligência para auxiliar o outro a subir. Se eu sei fazer, eu não vou negar ensinar o outro a aprender. Porque se eu faço isso, é egoísmo. Eu vi na faculdade uma vez um professor estava ensinando a matéria aos alunos e um aluno fez uma pergunta para ele: professor, eu queria que o senhor tirasse uma dúvida para mim, isso, isso, isso. Aí o professor volta para ele e diz assim: meu filho, você sabe ler? Aí o aluno: sei. Você tem livro em casa? Tenho. Então procure. Porque se eu te ensinar, daqui a mais algum tempo você vai tomar o meu lugar. Isso é o quê? Isso é ego, porque o professor era mestrado, tinha mestrado e tinha doutorado. Quantos anos a gente demora para fazer mestrado? Quantos anos? 2 anos. Quantos anos é o doutorado? 4. Após a formação. Se você passar por todas as regrinhas. Então você tem mais 6 anos. Quando o aluno que se formou vai chegar no lugar daquele professor que estava ali? Primeiro, ele tem que fazer o mestrado, depois tem que fazer o doutorado, tem que fazer o concurso, tem que passar e tem que ser aceito para a cadeira dele, se ele vagar a cadeira. Porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Que eu saiba ainda. Então veja o egoísmo. Ah, você vai estudar. Então estuda você. Eu não vou te ensinar, não. Aí ele está indo contra o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, capítulo 7, item 13, que diz assim, ó: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer com inteligência, é para você usá-la para o bem. Usar para o bem. Porque se você não usar para o bem e abusar dela, na próxima encarnação você vai vir com inteligência? Vem, mas bloqueado. Vem tapadinho. Entre aspas. Entre aspas. Porque você não perde a inteligência, é atributo do Espírito. Mas vem bloqueado. Aí esse caramba. Vocês já observaram as crianças autistas hoje? Observaram, ela não tem contato com o mundo, porque o mundo dela é outro. São inteligentes ou não são? Extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Mas estão bloqueadas para o mundo real. Elas vivem um mundo à parte. Dependendo do grau do autismo, 1, 2 ou 3, com um nível de suporte, aliás,
Esse nível de suporte faz com que você tenha independência ou seja dependente, mas essas crianças são altamente inteligentes. Altamente inteligentes. E tem mais, no momento de lucidez, elas dão um banho nos que estão em volta. E você discrimina, é autista. É autista, é autista. Discriminação. Mas são inteligentes e dão um banho. O que significa isso? Que nós precisamos olhar para o espírito, gente. Não é para o corpo. Nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, continuaremos vivos do outro lado. É vivo aqui e vivo lá. É vivo aqui e vivo lá. A gente diz assim, morreu nada. Viveu. Se a gente tiver essa capacidade de ver o futuro, quando alguém desencarnar, você diz assim, agora ele vai viver. Tá vivinho da Silva. Porque ele vive lá e eu continuo aqui. Quem está sofrendo mais, eu ou ele? Se ele cumpriu todas as missões. Eu estou no mundo e estou bloqueado. E ele agora vai gozar da liberdade do Espírito. Olha que maravilha. Aí nós conseguimos compreender o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos depois que a gente perder o corpo físico. E não vamos ter medo jamais das coisas que nos acontecem aqui, dos desafios que nós passamos, das dores que nós sentimos e dos pesares que muitas vezes somos obrigados a passar. Muita paz, o horário é sagrado, o obsessor. Muita paz a todos, obrigado. Receba o nosso abraço fraterno. Nós agradecemos mais uma vez. Em novembro, né? Estamos de volta. De novo. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais esse momento. Amado Deus, te agradecemos por essa noite, por todas as informações, todos os conhecimentos que adquirimos, Senhor. Que possamos aplicá-los em nossas vidas. Olhar por todos aqueles que estão necessitados do pão de cada dia, aqueles que passam pelas aflições da vida e do coração, aqueles que estão nas ruas, Senhor, usando drogas, passando necessidade, frio, fome, humilhação. Tem misericórdia de todos os nossos irmãos. Nos ajuda a enxergá-los verdadeiramente como pessoas como nós. Certa a tua presença dentro do espiritual da casa, todos os irmãos que fazem parte desta seara, que nos acompanham todos os dias, e que damos por encerrado muita paz e bom retorno às suas lares.